Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. É um best-seller, é um livro fininho, tá vendo? Ele é bem curtinho, deve ter aqui, deixa eu ver, 150 páginas. É um livro fácil de ser lido, um livro muito interessante, que na verdade ele trata bastante sobre finanças, tá? Ele contextualiza toda uma história sobre um homem que trabalhava na Babilônia na década lá, enfim, de muitos e muitos anos atrás, que tem um sonho e acorda um pouco revoltado com a situação atual dele, né? Acho que todo mundo já deve ter passado por isso na vida, né? De acordar e sonhar com algo muito bom e acordar numa realidade assim meio, nossa, lá vai eu para minha CLT. E isso aconteceu com o Bansir, que é o personagem que dá vida à história, né? Então Bansir, ele acaba sonhando que era rico, só que ele tem uma realidade pobre. Então ele acaba ali num bate-papo com um amigo, chegando à conclusão de que tem alguma coisa errada, que ele tem que mudar alguma coisa, e, enfim. E eles dois ficam ali conversando até tentar chegar numa solução. Até que eles chegam numa ideia de modelar alguém que eles conheceram no passado e que, nesse mesmo período da história, hoje estava colhendo diversas riquezas, né? Então, a partir daí se desenrola a história de O Homem Mais Rico da Babilônia, que é o homem ao qual os personagens vão modelar para chegar no modelo ideal de riqueza. O que o livro ele traz de recurso para a nossa vida, né? Do que a gente pode aproveitar aí para aplicar os conceitos que o livro traz. A cada final de capítulo ele tem uma frase inspiracional para você poder aplicar na sua vida, mas basicamente as regras de finanças que no fundo todos nós conhecemos, mas que todos nós também muitas das vezes não praticamos, né? Então, a primeira regra que o livro fala é sobre pagar-se primeiro. Então, o que é isso? Todas as vezes que você está lá trabalhando e recebe lá o seu valor, o seu salário, o seu dinheiro, enfim, sua remuneração, você destaca 10% daquele valor para se pagar. Então, o que é isso? Vamos supor que você receba lá um salário de R$2.000. Você vai pegar R$200 e vai guardar esse dinheiro. Isso é pagar-se primeiro. Então, o livro ele especifica bastante isso. A segunda regra é fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é uma máxima que todo mundo fala, que nossa, investe e recebe dividendo, e recebe isso, e recebe aquilo. Muitas pessoas falam muitas coisas, mas a ideia central é que você invista em algo que te trará retorno de alguma maneira. Então, você pode colocar aqui imóveis, ações, enfim, uma empresa, um negócio, algo que vai voltar para você em algum momento. Então, fazer essa distribuição aí da renda e fazer o dinheiro trabalhar para você. A terceira opção é você controlar os seus gastos. O que é isso? É o básico de finança e renda bem-sucedida. É você controlar os seus gastos para que você não gaste mais do que você recebe. Então, isso fica muito claro no livro, ao longo da história ali de Bansir, do personagem, que ele vai aprendendo isso à medida que ele vai conversando com esse outro personagem e ele vai aprendendo essas regras, né? E aí o quarto item que ele vai aprendendo é proteger o patrimônio dele, né? Então, o que é isso? É adotar algumas medidas conservadoras e não sair fazendo maluquice de sair botando dinheiro em coisas que claramente não vão dar retorno ou em situações de risco, sei lá, tipo assim, vamos investir numa ação muito doida que tá todo mundo falando,
ou então, sei lá, numa moeda que tá aí na moda, e aí você vai, pega aquele seu dinheiro lá que tá rendendo direitinho num investimento mais conservador e joga isso para uma aventura financeira que você imagina que vai dar certo, porque pro seu amigo deu, porque pro vizinho deu, porque pro fulano deu, você vai quer fazer também, e aí dá com os burros na água, né? E aí você acaba perdendo ali o seu patrimônio, perdendo o seu dinheiro. Então, essa é também mais uma regra aí que é exposta pelo livro. A outra é buscar conhecimento financeiro. E aí a gente volta de novo para o livro. É sempre essencial, até para quem não gosta muito de leitura e tudo mais, é um livro bem gostoso de ler, porque ele conta uma história, contextualiza, que, enfim, ele vai passar ali por diversas situações e você vai aprendendo como lidar com o dinheiro. Então, você acaba aprendendo, de uma certa forma, a cuidar desse seu recurso que é tão valioso e tão difícil, né, pra gente hoje em dia conseguir esse dinheiro, né? Evitar dívidas desnecessárias. Você não pode sair por aí gastando um monte de coisa, fazendo um monte de dívida e acabar perdendo um pouco do senso ali do que você tem controlado. Então isso acontecia muito com o personagem do livro, né? Ele acabava se excedendo em dívidas e tudo mais que eram desnecessárias, então com isso não sobrava para fazer as outras coisas, né? Mais um item do livro: seja paciente. Às vezes a gente quer muitas coisas, e aí eu também me coloco um pouco nessa situação, né? A gente quer muitas coisas do dia para a noite. Ah, mas é porque não aconteceu amanhã. Ah, meu Deus do céu, não foi ainda. Ah, não sei. Tem coisas que demoram mesmo a acontecer. E isso é normal, faz parte do jogo. Acontece que nessa época agora que a gente quer tudo para ontem, tudo de forma imediata, a gente está muito imediatista em tudo, a gente não consegue pensar no longo prazo. Falar daqui a 20, 30 anos parece até sabe, que é um negócio que é totalmente fora do alcance. Então, é difícil realmente, eu entendo também isso, só que é uma das premissas. Então, se você quer ali ser bem sucedido e entrar nesse modelo, nessa modelagem de riqueza, você precisa ser paciente. Você não vai ficar milionário amanhã, se você não está plantando isso, você não vai colher isso amanhã, né? Então, mais uma construção aí do livro, né? Que leva tempo. E rodeie-se de pessoas positivas. Então, o ambiente, e isso está mais do que enraizado aí, a gente já está cansado de ouvir e saber que o ambiente ele te molda. Se você quer algo e você está em um ambiente onde aquele algo não existe, vai ser muito, não que é impossível, porque nada é impossível, mas é muito improvável que você consiga chegar de uma forma mais rápida naquele objetivo, porque o seu ambiente não ajuda. Então, se você está num ambiente onde todo mundo gasta com qualquer coisa que vê, que todo mundo sai e faz maluquice, você, por mais que você não vá fazer, aquele ambiente também não vai te promover, entendeu? Ele vai te atrasar. Então, mudar os ambientes é uma ajuda, acho que faz parte também, e eu acho que isso acaba também te levando a conhecer pessoas novas, fazendo com que você destrave também muitas coisas na sua cabeça e umas crenças limitantes que muitas vezes a gente pode ter, tá? Então, esse é um resumo, assim, com cerca de 10 dicas aí que o livro traz sobre riqueza. Eu recomendo muito a leitura. Quem escreveu é um economista, ele não é um professor de história, como vocês vão ver. E foi uma forma que ele encontrou de ensinar os alunos a pensar sobre riqueza de uma maneira mais legal, vamos dizer assim, né? E não simplesmente tacando lá um monte de regra, enfim, para você aprender. Então, o livro vai estar aqui embaixo, comenta se você já leu o livro, o que você achou, se você pratica alguma coisa que está no livro e o que você pratica ou se você pratica coisas além do que está aqui no livro, tá? Eu vou ficar muito feliz com o seu comentário, diz aí pra mim o que você achou e a gente se vê na próxima. Um beijo!